Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social, cujo balanço hoje aqui se apresenta, terminou antes do tempo, fruto da atual conjuntura política nacional. A dissolução da Assembleia da República forçou o encerramento prematuro destes trabalhos e, por isso, este relatório que aqui hoje apresentamos não é o relatório ideal, tampouco o desejado. Foi o relatório possível face ao apertado calendário parlamentar que a todos condicionou. Não queremos, contudo, deixar de sublinhar aquele que é o nosso balanço dos trabalhos desta Comissão e, naturalmente, o resultado do nosso escrutínio sobre a atuação do Governo em contexto de pandemia. A postura do Partido Social Democrata foi apenas uma, desde a primeira hora, construtiva e de colaboração com o Governo, tendo sempre em vista o interesse nacional. Mais importante do que qualquer querela política é o bem-estar dos cidadãos e o esforço coletivo de mitigação dos efeitos desta crise na vida dos portugueses, que infelizmente ainda não terminou. Tivemos sempre plena consciência da exigência destes tempos inusitados e, por isso, nunca criámos obstáculos ao processo de tomada de decisão. Estivemos sempre presentes e participámos, tanto quanto nos foi permitido, para a construção da solução. Não concordámos sempre com a atuação do Governo. Sinalizámos em sede própria o nosso desacordo. Reiterámos a importância de respaldar as medidas na evidência científica e nas boas práticas internacionais. Nem sempre fomos ouvidos, nem sempre fomos considerados, mas continuámos a estar presentes e a viabilizar a ação do Governo. Votámos a favor de 15 estados de emergência. Sem o nosso voto, o Governo estaria maniatado na sua ação política e os portugueses teriam ainda menos respostas à crise. Desde o primeiro caso de infecção em Portugal, a 2 de março de 2020, até ao dia de hoje, o PSD nunca se demitiu de propor iniciativas para aliviar os efeitos da pandemia e apoiar as famílias e as empresas no processo de recuperação. Apesar da natureza construtiva dos nossos contributos, o Governo Socialista nem sempre nos ouviu. Em novembro de 2020, o PSD apresentou um conjunto de medidas sustentadas em 7 eixos prioritários para o controle e gestão da saúde em Portugal no contexto da pandemia Covid-19. Por força de uma estratégia adequada por parte do Governo para preparar o período outono-inverno 2020-2021, as medidas propostas pelo PSD assumiram um caráter não preventivo, como seria desejável, mas de mitigação do impacto da segunda vaga de novas infecções, quer nos doentes Covid, quer nos doentes não Covid. A lista de propostas incluía a criação de centros de testagem em modelo drive-thru em todo o território nacional e aplicação generalizada e regular, semanal, dos testes rápidos, que só viria a concretizar-se semanas mais tarde. Foi ainda sugerido um maior controle das fronteiras nacionais, terrestres, marítimas ou aéreas, para evitar a entrada e propagação de novas variantes. Isto nunca foi feito e acreditamos que teria-se feito diferença no número de infecções. Também, em novembro de 2020, o PSD considerou necessário que se realizasse uma clara diferenciação entre hospitais Covid e não Covid. Sabemos hoje que a mortalidade excessiva bateu todos os recordes em janeiro e a Covid não explica este aumento na totalidade. Na realidade, nem 50% do aumento explica. As restantes são vítimas colaterais da pandemia, pessoas deixadas ao abandono, sem assistência médica para responder às suas patologias. Durante os 15 meses em que decorreram os trabalhos desta Comissão, o PSD levou a cabo um consistente processo de escrutínio à atuação dos membros do Governo e entidades públicas. Para além das 6 dezenas de audições, fizemos mais de 40 requerimentos e perguntas formais ao Governo. Na grande maioria dos casos, nunca recebemos respostas que regimentalmente nos eram devidas. Mesmo assim, não deixámos de questionar, de propor e de escrutinar. Feito o balanço dos trabalhos, saltam à vista algumas conclusões gerais fruto das audições. A primeira é que o Governo não foi adequadamente célere na resposta à pandemia, tendo optado muitas das vezes por reagir e não prevenir. Não é possível contabilizar as consequências deste protelamento e desta insegurança na decisão,
mas temos a plena noção de que uma ação mais rápida e assertiva teria poupado vidas. O atraso na tomada de medidas como o encerramento das escolas no fim de 2020 ou a criação de um quadro maior de restrições para as celebrações do Natal no ano passado, duas medidas que o PSD tanto defendeu e que os especialistas corroboraram desde a primeira hora perante a evidência de uma nova vaga, este atraso contribuiu para o agravamento expressivo do número de óbitos em janeiro de 2021, quer das mortes associadas à pandemia, quer das provocadas por outras causas. Finalmente, ficou claro nesta comissão que a narrativa do Governo em relação às medidas de apoio à economia e às empresas não correspondeu a uma ação efetiva. Ouvimos dezenas de entidades do turismo, da agricultura, da habitação, do comércio, da cultura, representantes das micro, pequenas e médias empresas que muitas vezes, em desespero, nos confirmaram que os apoios criados pelo Governo eram insuficientes, desproporcionais e tardavam em chegar. O PSD nunca deixou de ser voz ativa nessas situações. Vou terminar, Sr. Presidente. Tanto na sinalização dos problemas como na tentativa de encontrar soluções, construtivamente, abnegadamente, com irrefutável espírito de missão. Esperamos que aquele que continua a ser o modo de atuação deste Governo, tardio e reativo, tenha um fim à vista e passe a ser digno da boa vontade e da confiança de todos. Por Portugal e pelos portugueses, disse. Obrigado.